Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazendo esse vídeo aqui de uma forma diferente do que os anteriores, porque os anteriores eu tava buscando fazer uma imagem melhor e tal, e eu perdi um pouco na qualidade de som, porque a gente tava num ambiente aberto e tal, e aí não abafava o som que eu falava. Eu só gravo com o microfone da GoPro, que não é nada bom. Então eu vim pra cá, que é um ambiente um pouco mais iluminado, né? Claro que não é igual a iluminação do sol, mas que abafa um pouco o som que eu tô falando, então dá uma melhorada. E também testando aí, colocar uma musiquinha de fundo, alguma coisa assim, pra ver se dá uma melhorada no som também. Porque eu acho muito mais importante o que eu tô falando do que o que eu tô fazendo, porque eu só tô aqui parado falando sobre um assunto que eu acho pertinente. Então, espero que esse vídeo fique melhor do que os anteriores, e é assim, a gente vai fazendo mudanças para tentar fazer melhoras, né? Então é isso, vamos começar o assunto de hoje. Não é de hoje que as crianças passaram a ficar um tempo muito grande na frente da televisão, porque virou um recurso para distrair elas, né? Muitas vezes tá só a mãe e a criança em casa, a mãe tem serviços da casa para fazer e deixa a criança lá na frente da televisão o dia inteiro, e ela vai fazendo as coisas, só para comer e tal. Isso traz coisas bem negativas. Você pode perceber que por enquanto as crianças estão assistindo a televisão, elas mal piscam os olhos, mano. E isso acontece porque pra criança captar o que tá sendo passado, ou a Peppa Pig dançando lá, ela não precisa fazer nenhuma ação. Ela apenas observa e capta que a Peppa Pig tá dançando. Ela é um espectador passivo, que a gente chama. Então, pra ela entender, ela não precisa se movimentar. Porém, todo o nosso corpo, toda a nossa apropriação à natureza, não sei se é assim que seria o correto falar, mas pra gente se transformar, a gente precisa do movimento. A criança sobrevive porque ela se movimenta, ela aprende coisas novas porque ela se movimenta. Esse é um dos grandes problemas da escola, né? Não ter um movimento ali o tempo inteiro, porque fica bem mais fácil de você aprender com o movimento, porque todas as suas coisas se baseiam nele. E uma coisa que a criança sempre faz é, quando ela não quer mais assistir a Peppa Pig, ela simplesmente troca de canal e passa a assistir uma outra coisa. Então não seria estranho se ela chegasse na escola, né, nos primeiros anos ali, e achasse que tá assistindo televisão. Ela não tem a capacidade de se tornar um espectador ativo. Então ela simplesmente chega na sala de aula, fica lá assistindo e tal, e não consegue captar tudo aquilo, porque só observar não é suficiente. Não tem nenhuma possibilidade de ela olhar uma continha de matemática e reproduzir com um raciocínio por trás. Ela vai ver 2 mais 2 é 4, mas ela não vai saber que 2 mais 1 são 3, porque ela não raciocinou, ela apenas observou o 2 mais 2. Então ela vai saber fazer a continha de 2 mais 2, mas ela não vai conseguir ter a noção do que seria somar um ao outro. E isso fica mais complexo ainda com as outras 3 funções básicas. E se ela já passou aí 3, 4, 5 anos da vida dela assistindo o que ela quer, e quando ela não quer mais ela troca de canal, é normal que ela olhe pro professor e fala: troca, sai daqui, tá procurando um controle, sabe? Pra querer trocar de canal. Porque simplesmente ela tá olhando pra uma coisa que ela não tá querendo olhar. Muitas vezes porque o professor não tem uma abordagem motivacional, né? Não quer motivar a criança a aprender aquele conteúdo. Ele só quer ensinar e pronto. Quem quer aprender, aprenda. Quem não quer, foda-se. Mas, Christian, não é culpa do professor se a criança passava a infância dela assistindo televisão 10 horas por dia. Realmente não é culpa do professor. Mas se a família já errou lá atrás em transformar aquela criança em um espectador apenas passivo, cabe ao professor trazer coisas do dia a dia daquela criança como passivo para tentar transformar ela como ativo. Por que não ensinar português com o desenho animado preferido das crianças? Por que não ensinar matemática com um poder de super-herói e alguma coisa desse tipo para motivar mesmo as crianças? Que o que promove essa catástrofe atual seria os pais pouco se fodendo, os professores pouco se fodendo. Tipo, se a família já não educou a criança, não vai ser dever da escola educar. Então precisa ser resolvido isso. Então se você é um pai, você é uma mãe, você cria alguma criança desde o início da sua infância,
tenta usar o mínimo possível do recurso da televisão. Eu diria que umas 2 horas por dia é um número bom até, porque a criança precisa assistir televisão, precisa conhecer aquilo ali, só que ela não precisa conhecer só aquilo. A maioria das coisas que ela aprende é através do movimento. Se você tiver a oportunidade de conhecer uma PAI ou qualquer instituição que lida com crianças com uma deficiência cerebral, você vai perceber que lá eles vão ter movimento o tempo inteiro. Porque já que a criança tem uma insuficiência de aprendizado, eles colocam movimento para aquele aprendizado ser ainda mais forte. E isso vale para crianças que têm seu cérebro 100% sim. Com o movimento fica muito mais fácil dela aprender coisas novas, dela reorganizar as coisas que ela já tem na mente dela. E o lazer dela tem que ser promovido através do movimento, porque é a melhor promoção. Então cabe a você, pais, trazer um movimento para a vida dessa criança. Você não precisa ficar brincando com ela o dia inteiro. Leva ela para um parque, tipo, fica lendo um livro por enquanto ela tá ali brincando nos brinquedos e tal. Se movimente com ela. Claro que você não vai colocar ela para correr uma maratona de 5 km, mano. Mas você vai promover que ela brinque com o movimento e não que ela brinque assistindo Peppa Pig, Pernalonga, assistindo os desenhos lá. 2 horas por dia, como eu disse, eu acho que é um número extremamente razoável, um número bem suficiente para ela ter um conhecimento legal sobre o que é transmitido na televisão, mas também não perder o movimento do seu dia a dia. E se você é um professor e está vendo que as coisas não estão rolando com esse seu ensino tradicional, deve ser porque suas crianças não são como você. E você tem que trazer coisas do dia a dia dela para promover o seu ensino. Não vai ser com coisas do seu dia a dia que você vai ensinar uma criança numa realidade totalmente diferente. Então cabe a você trazer coisas que estimulem ela, coisas que elas já estejam convivendo anteriormente para somar com os conteúdos novos que você está tentando introduzir. Porque afinal a gente não pode esquecer que essa geração que está vindo agora vai ser a geração que vai cuidar de vocês e vai cuidar da gente por enquanto a gente tiver mais velho, quando a gente tiver idoso. Então pense nisso, porque por enquanto você tá pouco se fodendo para a criança de hoje, ela vai estar pouco se fodendo para você amanhã. E aí não adianta reclamar, né, que você não vai poder sentar no ônibus, que vai ter gente querendo retirar as filas preferenciais e etc. Então eu espero que eu tenha deixado uma mensagem positiva para vocês. Se você tem alguma coisa que você concorda comigo ou que você discorda de mim, deixa aí nos comentários, porque é bom para mim ter um feedback, né? Saber quem é o público que está me assistindo realmente, quem é que entende do assunto, quem que não entende, no que eu posso ajudar em próximos vídeos, certo? Então se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva-se. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe aí pros professores e pros pais que você conhece, para ver se essa ideia dá uma disseminada e se a gente dá uma melhorada nessa geração que está vindo por aí. Tudo bem? Muito obrigado e é nóis. Vou esperar minha cachorra terminar de latir ali, porque ela não percebeu que eu quero gravar um vídeo. Aí eu já começo o vídeo pra vocês, tá?